fazendo algum trabalho agora, atualmente, assessoramos o Instituto Futebol de Rua, que é uma ONG que faz um trabalho maravilhoso e que a gente está fazendo um trabalho pro bono, que é uma forma de contribuir. Então, acho que essa falta do apoio é algo preponderante para que a gente não tenha uma atuação maior. E também um outro motivo, ou uma coisa também muito assim, próxima da minha vida, a questão do futebol. Eu nunca me envolvi muito por questões que o futebol acaba se aproximando muito da política, que é uma área que a gente também não atua, então que lida com paixões e que também é algo que existe uma politicagem dentro do futebol, então não é um ambiente muito profissional. E a gente tomou uma decisão aí há 10 anos de ir realmente, de profissionalizar o nosso negócio, de atender grandes empresas, e aí você não consegue misturar muitas paixões quando você está falando em profissionalismo. Então a gente realmente acabou tendo que abdicar um pouco disso, mas eventualmente faz alguns trabalhos para empresas que promovem eventos dentro do futebol. Caso do Sicredi, a gente acabou de fazer uma grande ação do Sicredi aí, que é patrocinador do Campeonato Paulista, que fechou um patrocínio recente agora com a Ponte Preta e com o Guarani, e aí a gente aproveita todos aqueles contatos que a gente fez lá no início da carreira, no tempo aí do meu pai, quando eu tentei também ser jogador, para poder dar uma visibilidade maior para o nosso cliente. Cláudio, realmente, eu trabalhei, fui assessor de imprensa de clube de futebol, do Paraná Clube, é uma função realmente política e você tem que lidar com vários, não só no Paraná Clube, né, mas qualquer clube de futebol. Eu sou muito grato ao Paraná pela oportunidade, inclusive porque foi ali que eu comecei e tive a grande experiência da minha carreira, na verdade. Eu era muito jovem ainda e tenho a felicidade de ter erguido uma taça de campeão paranaense, o último título do Paraná. Eu estava na assessoria de imprensa do Paraná, mas é um ambiente difícil, o clube de futebol, porque tem interesses políticos, né, de vários lados, e assim, era uma época pré-Copa do Mundo, né, aqui no Brasil. Então, todo mundo que trabalhava você trabalhou muito tempo também com várias empresas, e sabe como é que esse período foi difícil também, porque todo mundo queria tirar alguma vantagem, de certa forma, da Copa do Mundo aqui em Curitiba, né? E, na verdade, não teve tudo isso que a gente imaginava, né, que pudesse acontecer, porque os jogos eles são restritos àquela região dos jogos, do estádio, e acabou, né? Tem a FIFA Fan Fest ali, e você não consegue fazer outros eventos com relação à Copa, né? Até porque a FIFA não permite. Então, na verdade, havia uma expectativa muito grande de mudança, de melhorias, de alterações, que na verdade nem vieram. A gente teve problemas até políticos aqui, obras que não terminaram, obras que não foram concluídas, obras que ficaram, né, para sempre, né? Outras obras que foram concluídas, outras que não, mas no Brasil, de maneira geral, né? Digo, não estou falando aqui em Curitiba, né? Mas realmente a gente esperava muito mais, talvez as empresas também esperassem mais daquele evento esportivo, mas na verdade poucos ganham dinheiro. Na verdade, quem ganhava dinheiro mesmo é a FIFA, né? Quem ganha dinheiro mesmo é a FIFA, não precisa colocar dinheiro no bolso de maneira nenhuma. Eu lembro que marcou muito porque eu estava cobrindo aquela época ali do estágio da Copa do Atlético, que estava mais pronto, de repente ficou por último a ser entregue, e dias antes da Copa não estava pronto, e durante a Copa com vários reparos a fazer. Eu lembro que a imprensa espanhola reclamou demais da estrutura da arena, o elevador não funcionava do estádio e uma série de coisas. Eles reclamavam demais. Os espanhóis foram os que mais reclamaram dos que estavam aqui em Curitiba para os jogos. Aliás, a Espanha que nem se classificou para a segunda fase da Copa, né? Talvez isso também tenha contribuído para o ódio dos espanhóis com relação à estrutura, mas faltou muita coisa, e aí que entra, né? A gente esperou muita coisa daquilo ali. Então acho que no futebol às vezes se cria muita expectativa, né, em cima de algo que não vem. Então acho legal vocês terem esse formato que vocês têm, né, da Central Press, e querer sempre prezar pela qualidade, e a gente vê que no futebol é muito mais político, muito mais, você tem que ter, não é tanto o conteúdo, né, que você produz, mas sim o movimento político que você tem. É uma pena, né? Como você falou, a gente espera que um dia o futebol, a gente vê, talvez por isso que desde 2002 o Brasil não consiga conquistar um título mundial. Vai fazer 20 anos esse ano que vem, na próxima Copa. 20 anos sem título. Então já é para se entender. E, aliás, desde a era dos pontos corridos, o Brasil não ganha título mundial, né?
o último título mundial ainda era o Brasileirão no mata-mata, em qual o Santos foi campeão em 2002. Então, alguma coisa tem que ser mudada e rápido para que o futebol brasileiro seja novamente referência lá fora. E aí, Cláudio, mas voltando também à assessoria, como é que é teu dia a dia hoje? O que você faz? Como é que você procura se manter informado? Você falou no começo aqui já, mas eu queria que você contasse mais um pouco dessa teu dia a dia aí como... porque, cara, teve um tempo assim que te encontrava em tudo quanto é lugar, cara. Assim, agora não temos mais evento, né? Assim, porque não tá tendo mais, mas você é um cara muito presente. Então, como é que você faz pra conseguir manter essa rotina aí? A rotina é que não tem rotina. Nossa vida é um pouco maluca. De jornalista já sempre foi, né? E aí a gente tem que unir, quando decide empreender, o lado jornalista. Eu e a Lorena nunca deixamos de escrever matérias, de fazer contato com os veículos, de falar, de ajudar na produção das pautas. Então a gente sempre teve essa paixão pelo jornalismo que nunca deixou de lado. Eu ainda confesso que gosto de pegar um jornal na mão, assim, sabe, impresso, pegar, sentar, botar um café e ler. Então a gente assina alguns jornais, ainda infelizmente aqui a gente tem poucos ainda com a versão impressa, caso do Indústria e Comércio, do Bem Paraná, da Tribuna, que eu faço questão de pegar e dar uma folhada, sabe, sujar o dedo mesmo, porque é aquilo que eu aprendi lá no começo e não deixo de fazer. E claro, a gente tá sempre, né, aquela coisa quando acorda, sempre dá uma olhada nos principais veículos. Eu assino também alguns jornais de São Paulo, Valor principalmente, porque é onde a gente tem algumas oportunidades de pauta para os nossos clientes. As revistas, gosto de pegar e folhear e trazer, e, sabe, num momento que você abre um vinho, que você vai tomar um café, que você senta ali numa poltrona. E então eu acho que eu não perdi essa mania, apesar de estar o tempo inteiro com o celular. A rotina em termos de trabalho, ela é muito intensa. Eu trabalho aí em torno de 14, 15 horas por dia já há alguns anos. Então, quando eu acordo por volta das 6, 6 e meia da manhã, eu já estou sempre olhando as notícias, vendo oportunidades de pauta daquele dia. Eu normalmente saio da Central Press depois de 8 horas, 7 e meia, 8 horas, porque é algo que também... fugir um pouquinho do trânsito, né? Pensando na vida normal nossa, não nesse momento atípico, mas realmente o trabalho é muito intenso, porque normalmente tem eventos à noite, quando não tem evento tem alguma reunião, tem um webinar, tem uma live que está acontecendo muito agora. Então, e assim, sinceramente eu não sinto uma sobrecarga, porque é algo que eu gosto, é algo que me mantém muito vivo, muito ativo, que eu consigo colocar em prática as ideias. Então, a gente tem algumas reuniões com a equipe para poder visualizar essas pautas do dia. Então, é bastante intenso, assim. Eu acho que as rotinas vão se encaixando dentro dessas horas, dentro desses dias, mas é bastante dinâmico. A gente, por exemplo, na última semana estava com tudo programado, tudo certinho, e de repente uma paciente do Hospital Marcelino Champagnat, que a gente atende, foi lá para uma consulta de rotina e entrou em trabalho de parto. E ela estava grávida de 8 meses, ainda faltava um pouquinho, mas ela entrou em trabalho de parto e aconteceu um nascimento num hospital que não é uma maternidade, e obviamente o nosso dia virou de ponta cabeça, a gente teve que correr. Então essa rotina, assim, ela existe uma programação, mas ela não é tão previsível quanto a gente gostaria. Mas, ao mesmo tempo, a gente adora essa imprevisibilidade, esse agito, essa efervescência que é a área de comunicação. E a gente que tem trabalhado muito também com a área de digital, é um departamento lá na empresa que tem crescido demais. Hoje a gente tem aí mais de 10 pessoas trabalhando com isso, porque é uma área que tem muitos recursos e muitas possibilidades de dar visibilidade para as marcas por meio dessas estratégias digitais. Que, como sempre a gente falou, comunicação é um mix, não adianta você fazer só uma coisa, não adianta só fazer assessoria de imprensa, não adianta só fazer redes sociais, não adianta só fazer anúncio na TV, anúncio na rádio, ou um outdoor, ou fazer um marketing de guerrilha, ou fazer uma ação de relacionamento, ou endomarketing. Tem que fazer tudo. Quanto mais ações de comunicação eu fizer, melhor. Mais valorizada e mais querida vai ser aquela marca.
Cara, uma das melhores conversas com o Binder que eu já tive aqui, sério. Aprendi muito hoje e dá vontade de ficar horas falando com você, cara. Parece que tá batendo um papo num café aqui, né? O pessoal, espero que também esteja sentindo a mesma coisa que eu tô sentindo, assim, dessa vontade de continuar, falar sobre comunicação, sobre tendências. Pô, Cláudio, muito obrigado mesmo pela tua participação aqui, pela tua disponibilidade, pela tua inteligência, pelo teu conhecimento, por dividir esse conhecimento com a gente aqui, tá? Muito obrigado mesmo. E as portas aqui do Conversas com Binder sempre estão abertas para você, para a Lorena, para o pessoal da Central Press. O pessoal é muito solícito comigo, tem ajudado muito Conversas com Binder aqui em produção de pautas, em geração de conteúdo, sempre muito à frente, entendendo o sentido, né, de cada trabalho. E eu posso dizer isso pelo meu trabalho aqui, como as pessoas entenderam o meu sentido, com certeza elas conseguem entender também o que um jornalista, o que um comunicador está buscando quando uma pauta chega até ele. Eu que agradeço mais uma vez por você ter me convidado para esse bate-papo. Pode convidar a Lorena Nogaroli, que é a mulher da minha vida, né? A gente está aí no mês das mulheres e com quem eu aprendo dia após dia, que foi a fundadora dessa empresa que hoje eu tenho a honra de representar ao lado dela. E eu acho que também renderia um bom papo, porque a Lorena tem, apesar de não gostar muito de falar, de aparecer tanto quanto eu, que sou mais pavãozão, assim, mas ela tem muito conteúdo, muita experiência em gestão de crises e que pode render um papo muito bacana também. Então, obrigado mais uma vez e um abraço. Legal, Cláudio. É verdade, a Lorena, para quem não sabe, a Lorena Nogaroli também aqui, assinante do Conversas com Binder, e ela sempre sugere muitas pautas. Fizemos várias séries bacanas por sugestão dela, assim, ela tem muita ideia bacana, tem muito conhecimento, é muito rápida no raciocínio, assim, e é muito bom conversar com ela também. Já convidei a Lorena para vir aqui, para participar da Conversa com o Binder, ela falou a mesma coisa que você me disse. Ela não gosta muito de falar, que não tem muito para dizer, né? E que falou assim, chama o Cláudio. Então tá, mas o Cláudio eu já conheço, né? Eu sei como é que é, eu sei que ele vai topar, né? Então foi isso que aconteceu. Mas vamos insistir, fala com ela, insista, peça, ô Lorena, participa lá, eu já fui, agora é a tua vez, né? Mas valeu então, Cláudio, muito obrigado mais uma vez. E ficam sempre abertas as portas aqui do Conversas com Binder para você, beleza? Valeu, forte abraço. Para você que ficou até agora com a gente aqui, quase um tempo de futebol, quase 45 minutos de boa conversa, de ótima conversa, de grande conhecimento com o Cláudio. Valeu, Cláudio Stringali, obrigado pela sua atenção, obrigado pelos ouvintes aqui do Conversas com Binder. É isso aí, gente. Para você, um grande abraço e até a próxima edição.